Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje a gente vai trabalhar com o cálculo de limites de funções envolvendo radicais, ou seja, envolvendo raízes, e de funções definidas por várias sentenças, de funções definidas por partes. Começando com o limite envolvendo radicais. Por exemplo, determine o valor do limite quando x tende a 4 de x menos 4 sobre raiz de x menos 2. Essa função do limite ela não é uma função racional, porque uma função racional ela tem que ser um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. No denominador, nós não temos um polinômio. Tá? Um polinômio tem sempre como expoentes do x números inteiros positivos. Eu não posso ter um número fracionário ou negativo como expoente do x, tá? Para que seja polinômio. Se eu tiver um expoente dessa forma, não vai ser um polinômio. Nesse caso, raiz de x é x elevado a 1 meio. Então, por isso, o denominador não é um polinômio, e então aquela função não é uma função racional. Tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente começa sempre substituindo o valor para o qual o x está tendendo. Então, primeiro a gente vai trocar o x por 4. Então, vai ficar 4 menos 4 dividido por raiz de 4 menos 2. Isso vai dar 0 sobre 0. É uma indeterminação, tá? Como aconteceu lá com funções racionais. Só que, diferente das funções racionais, lá a gente fatorava os polinômios para tentar eliminar a indeterminação. Aqui, como nós não temos uma função racional, a abordagem tem que ser um pouquinho diferente. Aqui a ideia é o quê? A ideia é pegar aquela função do limite ali e racionalizar ela. Racionalizar seria multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 2. Tá? No numerador, a gente vai simplesmente reescrever os termos x menos 4, entre parênteses, vezes raiz de x mais 2. Já no denominador, eu tenho raiz de x menos 2 vezes raiz de x mais 2. Vocês podem enxergar isso como um produto notável do tipo a menos b vezes a mais b. E o resultado é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, que dá x menos 4. Se quiser multiplicar termo a termo e depois somar, vai ver que vai dar o mesmo resultado. Tá? Fazendo isso, a gente consegue simplificar o fator, o termo x menos 4, tá? E sobra apenas raiz de x mais 2. Então, o limite quando x tende a 4 de x menos 4 sobre raiz de x menos 2 é igual ao limite quando x tende a 4 de raiz de x mais 2. Vai dar raiz de 4 mais 2, que é igual a 4. Ok? Um próximo exemplo é um limite de funções definidas por partes. Então aqui eu tenho a função f de x, que ela é definida por três sentenças. Ela é 4 menos x ao quadrado se x for menor ou igual a zero. Ela é 4 menos x para x entre 0 e 4. E ela é 1 sobre x menos 4 para x maior do que 4. Ou seja, essa função tem três leis, cada uma para um domínio diferente. Aqui eu quero calcular o limite da f de x quando x tende a 0 e quando x tende a 4. Olhando ali pela lei da função, a gente observa que 0 e 4 são justamente os pontos onde a função muda, onde muda a lei da função. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A ideia aqui é calcular os limites laterais, à esquerda e à direita desses valores, 0 e 4, porque a função tem leis diferentes à esquerda e à direita desses valores. Então, começando em 0. Limite quando x tende a 0 pela esquerda da f de x vai ser o limite quando x tende a 0 pela esquerda de 4 menos x2. 4 menos x2 é a lei da função para x menor ou igual a 0. Tá? Então, trocando o x por 0, vai ficar 4 menos 0 ao quadrado é igual a 4. Já quando x tende a 0 pela direita, a lei da função é 4 menos x. Então, vai ficar limite quando x tende a 0 mais de 4 menos x, que é igual a 4 menos 0, que é 4. Ou seja, os limites laterais existem e são iguais. Se eles são iguais, então o limite bilateral, quando x tende a 0, também vale 4. Certo? Agora, para x igual a 4, também vamos calcular os limites laterais. Quando x tende a 4 pela esquerda, por valores menores do que 4, a função é 4 menos x. Então vai ficar limite, quando x tende a 4 pela esquerda, de 4 menos x, vai ser 4 menos 4, que é 0. Já quando x tende a 4 pela direita, por valores maiores do que 4, a lei da função é 1 sobre x menos 4. Então a gente vai ter limite de 1 sobre x menos 4, quando x tende a 4 pela direita.
Isso vai dar 1 sobre 4 mais menos 4. Aquele 4 mais indica que é 4 por valores maiores do que 4. É quase 4, mas um pouquinho maior, ou seja, 4,0001, por exemplo. Essa diferença no denominador tende a zero, mas tende a zero positivamente, já que 4 mais o valor um pouquinho maior do que 4 menos 4 tende a zero positivo, certo? Então, 1 sobre zero, 1 sobre algo que vai para zero positivo é mais infinito. E já nesse caso, então, a gente observa que os limites laterais são diferentes. Quando x tende a 4 pela esquerda deu zero, e quando x tende a 4 pela direita deu mais infinito. Consequentemente, o limite quando x tende a 4, o limite bilateral, não existe, tá? Porque os limites laterais são diferentes. Aqui a gente tem o gráfico da função e a gente fica mais fácil de observar o que a gente calculou. Tá? Quando x vai para zero, a gente observa que a função tende a 4 pelos dois lados, e quando x tende a 4, a gente observa que a esquerda de 4 ela vai para zero e pela direita ela vai para mais infinito, tá? Mostrando que de fato não vai existir o limite em 4 e existe o limite bilateral em zero. Ok? Por hoje era isso, até a próxima aula.